John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, teve sua vida interrompida tragicamente em 22 de novembro de 1963, quando foi fatalmente baleado em Dallas, Texas. A transmissão ao vivo da CBS confirmou sua morte, marcando um dos eventos mais impactantes da história moderna. Contudo, mistérios cercam não apenas sua morte, mas também eventos que precederam esse assassinato, incluindo suas intrigantes preocupações com objetos voadores não identificados, OVNIs, e seu relacionamento com a NASA e a CIA. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Sempre trazemos conteúdos que vão despertar a sua curiosidade. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Apenas 10 dias antes de sua morte, Kennedy expressou seu desejo de obter mais informações sobre OVNIs, exigindo da CIA uma compilação detalhada de registros sobre o fenômeno. O que ele esperava descobrir? Qual era a urgência de tal pedido? Essas perguntas permanecem sem resposta, mas o mistério se intensificou quando, anos depois, documentos foram divulgados pelo Arquivo Nacional, revelando que pelo menos 4.684 arquivos relacionados ao assassinato de Kennedy ainda não foram completamente liberados ao público. Entre os arquivos desclassificados, vários fornecem insights sobre Lee Harvey Oswald, o suposto atirador, detalhando suas interações com agentes soviéticos e cubanos. Além disso, evidências indicam que Ruben Efron, um agente da CIA que monitorava a correspondência de Oswald antes do assassinato, teve uma experiência intrigante com OVNIs em 1955, quando viajava pela União Soviética com o senador Richard Russell e um coronel do Exército dos Estados Unidos. Eles alegaram ter testemunhado 2 objetos voadores desconhecidos, levando a especulações de que não se tratavam de aeronaves soviéticas convencionais. Essa conexão entre um oficial da CIA ligado a Oswald e avistamentos de OVNIs acrescenta mais camadas de intriga ao caso. Ao refletirmos sobre o legado de Kennedy, seu discurso inaugural em 20 de janeiro de 1961 continua a ressoar como um dos mais marcantes da história. Ele convocou a unidade das nações para combater ameaças comuns, como a opressão, a pobreza e a guerra, promovendo uma visão de paz e cooperação global. Antes de sua presidência, Dwight D. Eisenhower governava os Estados Unidos e permitia ampla liberdade à CIA, concedendo carta branca para realizar operações clandestinas, sabotagens e assassinatos, especialmente contra Cuba. Esse poder irrestrito da agência foi um dos motivos pelos quais a presidência de Kennedy encontrou resistência interna, especialmente quando ele começou a limitar a atuação da CIA e focar em soluções pacíficas, como a criação do Peace Corps, incentivando o voluntariado americano em países em desenvolvimento. Durante a crise dos mísseis em Cuba, a CIA propôs a chamada Operação Northwoods, um plano perturbador que envolvia a realização de ataques de bandeira falsa contra os Estados Unidos para justificar uma guerra contra Cuba. Isso incluía explodir aviões comerciais, assassinar cidadãos americanos e afundar barcos de refugiados cubanos. Kennedy, entretanto, rejeitou veementemente essas propostas, compreendendo as consequências catastróficas que poderiam surgir de um conflito armado com a União Soviética. Em meio a essas tensões internacionais, Kennedy também propôs uma parceria com a União Soviética para exploração espacial, incluindo uma missão conjunta à Lua. O líder soviético Nikita Khrushchev inicialmente recusou, mas mudou de opinião pouco antes da morte de Kennedy. A decisão de Kennedy de solicitar a desclassificação de documentos sobre OVNIs também pode ter sido uma tentativa de evitar mal-entendidos militares. Ele temia que espaçonaves desconhecidas pudessem ser interpretadas como ameaças, levando a respostas militares desnecessárias. No entanto, a divulgação desses arquivos encontrou forte resistência. Um documento conhecido como Barney Memo, Memorando de Queima, sugere que havia forças dentro do governo determinadas a impedir Kennedy de acessar certas informações. O memorando menciona técnicas de controle de informação e insinua que, se Kennedy persistisse em questionar atividades sigilosas, medidas drásticas poderiam ser tomadas. 10 dias após sua carta exigindo informações sobre OVNIs, Kennedy foi assassinado. O assassinato de Kennedy foi investigado pela Comissão Warren, que concluiu que Oswald agiu sozinho ao disparar 3 tiros do 6º andar do Texas School Book Depository. No entanto, inúmeras teorias conspiratórias emergiram ao longo dos anos, sugerindo o envolvimento da CIA, do complexo militar industrial e de outras entidades poderosas. O subsequente assassinato de Oswald por Jack Ruby apenas alimentou ainda mais as suspeitas. Muitas pessoas ligadas à investigação do caso Kennedy morreram em circunstâncias suspeitas. O policial Roger Craig, que encontrou evidências questionáveis no local do crime, perdeu seu cargo após expressar dúvidas sobre a narrativa oficial.
Ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato antes de sua morte ser oficialmente classificada como suicídio. Mary Meyer, uma amiga próxima de Kennedy e ex-esposa de um alto oficial da CIA, foi morta a tiros em um parque apenas 2 semanas após a publicação do relatório da Comissão Warren. Jerry Underhill, um ex-agente da CIA que revelou temores sobre o envolvimento da agência no assassinato, também foi encontrado morto em condições suspeitas. Esses eventos revelam uma história repleta de intrigas, segredos e uma luta pelo controle da informação. Kennedy desafiou interesses poderosos dentro do governo e do setor de inteligência, e sua morte continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. Enquanto documentos permanecem ocultos e testemunhas-chave desaparecem, a verdade por trás do assassinato de Kennedy e sua conexão com os OVNIs permanece envolta em sombra e dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Sempre trazemos fatos e curiosidades que vão se prender nos nossos vídeos. Obrigado por assistir.